Eu estou aqui no Teatro Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, onde hoje estreou o espetáculo Elefantes, com esse camarada que eu tenho enorme consideração, que é o Fernando Ceilão. Opa! Tudo tranquilo, Ceilão? Tranquilo, beleza. Você estava muito tenso para essa estreia hoje? Não, na verdade não, porque como você viu, o erro nesse show, como diz o Pereio, é Deus. Adoro essa frase do Pereio, o erro é Deus. Porque eu acho que primeiro assim, tem uma vontade minha que é de fazer um show preciso, que eu falo as piadas no timing certo, eu visualizo o que eu falo e tal, né? Mas tem uma vontade paralela a essa, que é de transformar num papo. Aqui nesse exato lugar onde eu tô, tinha a Regiana, uma amiga minha que estava aqui, que falou comigo no meio, então eu adoraria que todo mundo se soltasse e falasse. E eu acho que o show abre para isso, sabe? Eu mandei 2 piadas que não funcionaram tanto e aí eu zoei. Então o show me dá essa segurança. O que der errado, eu posso brincar em cima. Então isso não te deixa nervoso. É diferente do Reginaldo, que você também viu, onde se eu errar é uma vergonha, porque o Reginaldo é super preciso, né? O Reginaldo, o personagem muda de um para o outro, em cima da luz, não sei o quê, mas esse show vale tudo. Entendi. Então eu não fico nervoso. Então aquela impressão, por exemplo, a gente, logicamente a gente sabe que é tudo muito ensaiado, muito alinhavado, né? Mas essa sensação que a gente tem, por exemplo, que um stand-up comedy tem um quê de improvisação, procede. Por conta disso. Na verdade, assim, depois de um tempo eu não improviso mais, um tanto. Mas eu vou te falar que não foi ensaiado, eu não consigo ensaiar stand-up. Porque stand-up é como você falar sozinho ensaiar stand-up. Pois é, isso que eu queria, assim, sem querer te cortar e sem querer fazer de você também um Mr. M, né, mas eu queria até que você revelasse um pouquinho mesmo, porque eu estava, no momento que a gente estava assistindo, eu fiquei pensando, gente, como é que será um ensaio de um espetáculo como esse? Porque tem aquela coisa do riso, do bate e volta, né? Para você ver o que funciona. É diferente de um texto totalmente fechado. No passado, eu cheguei a ensaiar. Eu fiz um primeiro show que eu chamei um amigo meu, que na época queria ser diretor de teatro. Hoje em dia ele nem trabalha mais com isso, o Matheus. E aí eu ensaiava para ele como uma peça mesmo, sabe? Com uma flexibilidade de papo e tal, mas eu ensaiei. E eu tive um show dirigido pelo Chico Anísio, sabe? Eu tive essa honra. Eu também ensaiei, eu ia na casa do Chico e ele falava umas coisas e tal. Mas depois eu fui entendendo que assim, o stand-up americano é o lado Mr. M, né? A gente fala um pouco como nasce o material de stand-up. O stand-up americano, ele nasce em clubes de comédia. Então o comediante chega lá, ele tem 5 minutos que ele vai testar. Eu já vi isso em clube em Nova York. O cara chega com um bloquinho na mão, lê, testa as piadas e vai montando o show dele, porque você ensaiar em casa fica com aquela artificialidade, tipo assim, quando eu fui me declarar para ela, minha mulher que tá ali, que você vai se declarar para sua mulher. Se você ficar treinando no espelho, fica ultra ridículo. Assim, oi amor, eu queria te dizer que você improvisa em cima do seu sentimento. E como aqui é para ser um papo, eu tento improvisar ao máximo, embora treinando alguns tempos, assim, vou dar um exemplo, eu tô falando tanto, né? Não, sentindo Renato Russo, que você faz uma pergunta e ele desanda a falar. Aqui quem tem que falar é você, tá tudo em casa. Mas tem um exemplo, aquela piada do passaporte japonês, eu visualizo bem o passaporte, o voo. E quando você visualiza, eu sinto que o público vai mais, né? Se você falar o passaporte e não olha, é diferente do passaporte, aí você vê. Esses detalhezinhos eu dou uma ensaiadinha em casa, mas o papo eu deixo rolar mesmo. Mas não fica aquela insegurança do tipo, porra, será que só eu tô achando isso engraçado? E lá, como é que vai ser? Não, fica, porque tem uma coisa que assim, tem esse papo, né, que humor é mais difícil que drama, comédia é mais difícil que drama. Eu não acho. Eu acho que isso é uma defesa. Como os comediantes sofrem muito preconceito, não ganham prêmios e tal, criou-se isso pra gente ter alguma defesa. Eu acho que a dificuldade é a mesma. Eu acho que o que acontece no drama é que a cobrança é menor. Você faz um drama, você até sente no ambiente, no silêncio você pode sentir em que ponto aquela plateia está, mas não é tudo que você fala que a plateia tem que chorar. Você não fala ele chora, fala ele chora. A cobrança não é mais difícil, mas a cobrança na comédia é muito dura. Porque parte do princípio que tudo que eu falo aqui, o público tem que rir. No Reginaldo, por exemplo, tem momentos que são para a história andar, não é piada exatamente. Então se não riem, tudo bem.
E aí se não rende uma piada, tem essa desculpa, não, é uma história. Isso. Aqui não, aqui tudo que eu falar é para ser é engraçado. pra rir, então é um inferno. Imagina assim, aqui a gente está nesse papo, tá ótimo. Imagina se eu tivesse agora assim, tudo que eu falar, eu tenho que fazer ele rir. Aí você já fica, é tenso, a cobrança é tensa. É verdade. Você falou agora uma coisa que eu achei bastante interessante, que você disse assim, que o comediante é muito estigmatizado, né? Porque não é tão reconhecido quanto um ator dramático, enfim, né? Um ator que tem um outro segmento. Mas você acha que o comediante, pela própria natureza, eu não sei se é uma coisa mais do Brasil, você não acha que ele meio que se limita um pouco dentro desse gênero da comédia? Ou não? Eu estou falando uma grande bobagem. O que é no sentido assim, de acaba que os comediantes não fazem outras coisas? Sim, exatamente. Por exemplo, enfim, eu acho que eu nem vou citar nomes, mas enfim, vários, né? Não, mas vários olha, eu até vou citar atores nomes. muito bacanas, entendeu? Que você vê que eles só fazem comédia. E muitas vezes até se prendem ao mesmo personagem, comprando Renato Aragão, a vida inteira de Mocó. Né? Aí você fica pensando, poxa, é um grande ator, mas será que é só aquilo? Entendeu? Não, mas eu até vou citar nomes, que eu vou citar nomes defendendo os comediantes. Porque eu acho que o que acontece, na verdade, é o seguinte, não é que o cara é limitado, é porque o público impõe esse limite. Eu vou te dar 2 exemplos de filmes que estão em cartaz. Eu acabei de escrever um filme, Sorria, Você Está Sendo Filmado, Daniel Filho. que o Daniel Filho dirigiu. E hoje eu estava com o Daniel no telefone comentando algumas críticas. Tinha críticas do tipo assim, nem todas as piadas do roteiro são hilárias. Mas não são. O roteiro é sério, era para ser sério. Se você rir ali é uma mais, mas é um filme sério. Quando eu fiz como ator O Homem do Futuro, que o meu papel é sério, eu lembro de uma crítica que era assim, Fernando Ceilão não tem o timing das piadas. Mas eu não estava fazendo piada. Então, assim, o público te impossibilita de fazer a passagem. Aí eu vou citar nomes porque são citações elogiosas. Eu sei que o Fábio Porchat, por exemplo, tem um leque mais amplo artisticamente. Quando o Fábio surgiu, ele dirigiu uma peça, acho que foi Piquenique no Front. Era uma peça séria que ele dirigiu com a galera da Cal, numa casa abandonada ali em Laranjeiras. Eu sei que o Marcos Veras é um bom ator dramático também, mas o público não deixa muito os comediantes fazerem essa passagem, entendeu? Acho que não é muito o ator. Eu estou dando exemplo do Fábio. Mas é curioso porque o inverso acontece. Por exemplo, a Fernanda Torres era uma atriz bastante dramática, né? Ela fez filmes dramáticos, Inocência, Marvada Carne. Mas a Ruim, quando entrou na comédia, não sai mais, né? Agora eu não sei se como o público receberia a Fernanda seria Torres. Seria o retorno, né? E eu dei o exemplo do Fábio e do Veras, que eles estão com um filme que eu ainda não vi, mas quero ver que eu Entre Abelhas. Muita gente que viu me falou que o filme tem uma pretensão que não só fazer rir. E eu fiquei arrasado que o filme não deu muita bilheteria, como deveria ter dado. Então, porque o público fica assim, o Fábio não está fazendo comédia, então não sei se eu vou não. Porque essa limitação não está em nós, comediantes. O público está um pouco acomodado, né? E também não vou culpar só o público, não sei se é um pouco o mercado, porque eu dei exemplos aqui de críticos que falaram isso, nem foi o público. O público, muito pelo contrário, muita gente até hoje me para na rua e fala, adoro o Homem do Futuro. Mas a crítica falou do filme do Daniel, coisas do tipo, mais uma Globo chanchada. O filme não tem nada de chanchada, e a Globo Filmes entrou depois, é uma produção do bolso do Daniel. Então é uma ignorância da crítica, não é uma ignorância do comediante. Tipo, o Gregório do Vivier, eu tenho absoluta certeza que ele poderia fazer vários trabalhos de uma profundidade dramática, mas não sei se deixam, entendeu? Ou se deixam, mas se vão ver. É verdade. Eu queria até falar um pouco desse filme, né? Sorria, Você Está Sendo Filmado. Eu sei que ela está super orgulhosa de mim, que eu estou falando bem. Tipo Caetano, que falou, Djavan é foda, Chico Buarque é foda, eu sou foda. Eu nem falei que eu só falei bem dos colegas. Ceilão, queria falar do filme porque foi muito noticiado que o filme foi feito a um custo baixíssimo. Foi baixíssimo. Um orçamento baixo. Como é que eu posso dizer? Qual era a proposta inicial, assim, de vocês em relação ao filme? Já era mesmo tipo, não, vamos cortar gasto assim o máximo que puder e ver no que vai dar, ou vamos ver quanto é que fica para ver se a gente pode.
Como é que foi o início do... Não era nem uma coisa de um grupo pensando, não, era um projeto do Daniel mesmo. Sim. E quando o Daniel me ligou, ele me convidou para escrever o roteiro e no mesmo telefonema falou, eu quero fazer esse filme porque eu estou de saco cheio da política do cinema, da Ancine, da parte burocrática, de como é difícil você fazer um filme. Porque assim, cobram muito que os cineastas brasileiros dirijam o melhor, eu nem sei o que seria esse melhor, porque é uma coisa tão subjetiva, mas é tão difícil porque assim, do primeiro filme do Spielberg para o mais recente, ele evoluiu a beça. Aqui no Brasil é muito difícil fazer um filme e você só aprende treinando. E aí o Daniel me falou, eu quero fazer um filme do bolso para mostrar que dá, para quebrar um pouco essa estrutura onde você demora 5 anos para fazer um filme, entendeu? Então o primeiro processo dele era esse, eu quero fazer um filme barato. E aí ele fez totalmente do bolso mesmo o filme, e o filme foi rodado em 2 dias, um negócio muito barato. E não ficou com cara de filme barato. E o que eu acho mais charmoso desse filme, que eu fico brincando com ele, é que assim, é um filme que seria feito por um estudante. É um clima meio Bruxa de Blair, né? Tipo, o que a gente tem? A gente tem uma câmera de computador, então vamos fazer esse filme barato aqui. É como se Bruxa de Blair tivesse sido feito pelo Spielberg. Então acho que esse filme ainda vai ter uma importância a ser reconhecido um pouco depois. O Daniel agora talvez jogue na internet, o filme vai passar em outros veículos, que eu quase falei, mas ele me pediu para não falar, então não posso falar. Mas eu acho que esse filme ainda vai repercutir mais ainda. Eu acho até que em outros canais que não o cinema, ele ainda vai ter mais força. Quando ele jogar na internet, isso vai ser uma explosão. Eu achei interessante isso aí que você falou, porque o próprio James Cameron fez o Titanic e depois, 20 anos depois, veio com outro filme, quer dizer, você vê que nem de fora. Mas assim, embora a entrevistada aqui seja você, eu acho que isso se deve muito assim, o Brasil é um país que sabe muito bem consumir o que vem de fora, mas daqui não, né? Então se perde um pouco, fica essa cobrança que parece que não tem fim, né? O diretor tem que ser pica das galáxias, né? A gente se odeia no Brasil. É meio é um pouco isso, né? Você lembra quando a gente conversou aqui há um tempo atrás? Desculpa, a gente estava falando... É chato esperar. Isso pode não precisa editar não tá chato não esperar não. Né? Ela gosta de me ver falar. Pega a esposa dele ali, ó. Dá uma... Ela fica orgulhosa. Pega ela ali, escondidinha não, ali, pode ó. Com você, ela não quer, ela tá com vergonha não, mas pode pegar. No final ela... Tô ficando murcho, né? Olha, isso tudo vai, hein? Não, pode ir. Entrevista só funciona se for direto, corte não dá. Você lembra que a gente estava falando aqui há um tempo atrás, né, quando nós conversamos, a gente falou sobre aquela coisa do politicamente correto. Você até falou, poxa, às vezes me atiram pedras por conta de eu preservar esse estilo do politicamente correto, né? E essa semana eu lembrei dessa conversa que eu achei bacanérrima, a maneira como você se posicionou, né? Que eu achei muito coerente. E eu achei interessante porque eu vi uma entrevista do Danilo Gentili falando, ele foi acusado de fazer uma grosseria. Eu confesso que eu não sei exatamente o que era, mas a resposta que ele deu foi o seguinte: aquilo era uma piada. Como toda piada, uns acham graça, outros não. Uns entendem, outros não. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, tudo pode ser dito. E aí depois eu corrijo com essa frase, era uma piada. É triste isso, né? Sobre isso eu posso dizer o seguinte, o Danilo é um imbecil, mas isso que eu falei é uma piada. Sem palavras. Por exemplo, vamos falar desse espetáculo aqui que você está fazendo. Tava indo tão bem. Tá tudo tão certo. Ele estava tão politicamente correto, agora chamando o Danilo de eu não acho. Isso vai ser a chamada agora da entrevista. Não, eu nem acho ele um imbecil, não. Eu só acho. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Eu só acho que tem que tomar. Não pode se perder a mão, porque o humor não tem limite, mas o que é humor tem. Eu não posso virar para você e te ofender e falar, é piada. Senão você está liberado para fazer o que você quiser. Tudo. Por exemplo, na montagem desse espetáculo, né, do Elefante,
Você, logicamente, eu imagino que você talvez pensasse em muitas coisas que depois você disse, não, peraí, tem um pouco isso, né? Às vezes, não, isso aqui pode pegar mais pesado e dar uma enxugada ou nem passa pela tua cabeça. Não, o mais piada pesado... que depois você acha um pouco grosseira. Não, assim, tem piadas que eu acho que são grosseiras. E algumas eu faço porque acho que são grosseiras. Eu acho que o show tem que ter esse movimento. Tipo, tem aquele pedaço que eu falo umas frases que eu sei que nem todas são piadas, exatamente. Eu acho que tem que ter umas horas de estranhamento, tem que ter umas horas grosseiras. Eu acho que tem que ter esse movimento, senão Sim, fica um papinho sem graça. Mas aí é grosseira, mas não ofensiva. Não, ofensiva não. Pois é. Agora, tem piadas sobre racismo e sobre preconceito contra homossexuais que eu não botei hoje, porque como eu estou testando o material, essas piadas que são mais delicadas, eu pensei, pô, você está testando, você ainda vai botar um material delicado, aí é muito risco. Quando o show estiver mais azeitado, eu quero entrar com essas piadas que são mais perigosas. É claro que não vou sacanear uma raça e nem vou sacanear o fato de sujeito ser homossexual, vou sacanear quem tem preconceito com isso. Mas sempre é delicado, mas eu guardei um pouco, porque é difícil mesmo. E para fechar essa coisa do politicamente correto, por exemplo, você fala muito em relação aos gordos, né? Se você não fosse gordo, ou não, agora você está muito enxuto, né? Mas você já foi gordo e você comenta isso no espetáculo, né? Mas você faria do mesmo jeito e falaria da mesma forma? Eu acho que tem essa bobagem que assim, negro pode falar de negro, gordo de gordo, judeu de judeu. Sim. Isso é besteira, porque assim, quando eu falo de gordo, por exemplo, eu também estou falando da raiva que eu tenho de ser gordo, porque a sociedade me fez ter raiva. Então eu já vi negro falando de negro e ser racista, já vi branco falando de negro e não ser racista. Então isso acho que é uma regra boba também, acho que vale tudo, desde que você acerte. Né? As pessoas sempre se defendem no tipo, não sou preconceituoso, meu cunhado é negro, né? meu sobrinho é gay, né? Querem sempre se escorar nisso, né? No outro, quando na realidade às vezes ela soltou uma frase que realmente foi péssima, não é verdade? Não. Esse espetáculo aqui, ele fica em cartaz em que horário? Então, a gente está terça-feira, às 9 horas, no mês de maio, e aí recebemos o convite essa semana para depois, em junho, ir para final de semana. Bacana. Então, final de semana eu vou ficar com 3 peças, já vou divulgar porque está vindo aí. Continua com o Meu Nome é Reginaldo. Vai ser assim, em junho, dia 11, eu estreio Ivon Cury, o ator da canção, que é uma produção do Eduardo Barata, que está fazendo aquelas homenagens a grandes atores. Que vai ser no Centro Cultural. No Correios. Dos Correios, ali na Praça 15. Direção do Lúcio Mauro Filho, que tô adorando a direção dele, tá se amando. E aí eu vou ficar lá às 7 da noite, todo dia. Aí eu saio de lá, venho correndo pra cá, e às sextas eu faço o Reginaldo, são às 9h30, e sábado e domingo eu faço o Elefante às 9h30. Então tem essas 3 peças aí. E aí eu sugiro que vocês vão ver todas. Cada uma tem uma cara. Eu acho que depois disso ele vai ficar magrinho mesmo. Não, isso é pra emagrecer. Eu só tô fazendo as 3 pra emagrecer, não é porque eu sou workaholic. Nossa, eu sou um preguiçoso, e aí quando eu não malho, eu só emagreço assim. Quero te agradecer mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, estar aqui esperando, fazendo sua esposa esperar aqui, né, a gente falar aqui e... Esposa não, mulher. Esposa é coisa de pobre. Mas isso é uma piada. Eu queria dizer que eu amo o Danilo, mas isso é uma piada. Olha só. Eu gosto do Danilo, eu tô brincando. Também não vai ver, o Danilo só vê as coisas dele. Danilo é egocêntrico. Não, quando a gente acabar aqui a gravação, ele vai falar o que realmente ele pensa sobre o Danilo. Momentos de tensão. Mas eu gosto do Rafinha. É sério. Ela comprova, eu gosto do Rafinha. Ele fala isso porque o Rafinha agora não está mais concorrendo, não está mais na TV. Não, mas eu não concorro com o Danilo. Eu tenho iluminação de mercado. O Danilo está lá em cima com um talk show na TV aberta. Eu estou num teatrinho de 100 lugares. Bobo. Cada um tem o seu espaço. Mas isso é uma piada. Gente, então obrigado pela entrevista. Venham assistir. Mas isso é uma piada, mas é para assistir mesmo, mas isso é uma piada. Me perdi agora, não sei se é piada aqui não é. Não, sério, brigadão mesmo. Valeu, obrigado. Tá bom? Até a próxima.